Hoje nós vamos estudar a aplicação de integrais, área entre curvas. Então aqui nas áreas entre curvas, pessoal, aqui nós temos, podemos ver aqui, o plano cartesiano, o eixo x, o eixo y, e aqui uma parábola, né? Y igual a x quadrado. Né? O que nós vamos fazer aqui é calcular justamente a área abaixo dessa parábola, abaixo dessa curva, ok? Então, para isso, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos pensar em algumas possibilidades aqui, algumas situações. Então, por exemplo, na primeira situação aqui, nós temos o eixo x, o eixo y, e aquela mesma parábola, y igual a x quadrado. No entanto, aqui nós temos um intervalo de 0 a 3. Né? E o que nós vamos fazer aqui é justamente calcular essa área achurada aqui, de azul. Tá? Então, nós queremos calcular a área abaixo dessa parábola no intervalo de 0 a 3. Então, como que nós montamos, né, a integral referente a essa área? Então, nós fazemos assim, a área é igual a integral, né, integral definida no intervalo de 0 a 3, x quadrado, então aí nós temos a função dx, porque o cálculo da área em relação a x. Beleza? Então, lembrando, pessoal, que o cálculo da área de uma integral, a integral, no caso, né, ela nos dá condições para que a gente calcule a área em uma figura qualquer, uma figura irregular, uma área irregular, né? Então, já não temos aí aqui um quadrado ou um retângulo, né? Nós pensamos agora em áreas irregulares, e a integral ela nos dá justamente essa condição, para que nós possamos calcular, né, uma área num determinado intervalo, ok? E aqui, olha só, nesse segundo gráfico aqui, nós temos a mesma parábola, y igual a x quadrado, né? Temos o plano cartesiano. E veja bem, aqui nós queremos agora calcular a área no intervalo de 1 a 2. Tá? Então, para calcular a área, como que nós podemos montar? Né? Nós não vamos fazer calcular a integral. O que nós queremos aqui, a nossa intenção é observar a figura, certo? E escrever, né? Montar a integral aí relacionada a essa figura. Então, a princípio, nós temos, a área é igual a integral de 1, o intervalo inferior, até o intervalo superior, de 1 a 2. Né? X quadrado, função dx. Ok? Simples assim. Né? Então, agora nós temos, olha só. Agora, nós temos aqui a mesma parábola, né? Embora, né, não esteja perfeito aqui, mas vamos pensar que essa seja uma parábola, o desenho está perfeito, beleza? Então, aqui ele vai de menos 1 a 1, né? Aqui nós temos o 0, o plano cartesiano x e y, eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Nós temos aqui a função, né, descrita por y igual a x quadrado, está aqui. E o eixo y é o eixo, no caso, o eixo de simetria. Né? Então, nós temos, observem, do menos 1 a 0 e do 0 a 1. Então, o que a gente pode considerar aqui? Que essa área é igual a essa. Então, aqui existe algumas formas, né, de resolver. Nós podemos resolver a área nesse formato, a área igual a integral de menos 1 a 1, certo? X quadrado
dx. Ou nós podemos também calcular a área igual. Bom, pessoal, a área não é a mesma, então nós temos duas áreas aqui iguais, né? Pensando que o eixo x aqui, né, no ponto zero, está dividindo essas duas partes em duas áreas iguais. Então nós podemos dizer o seguinte, que considerar que existe duas, né, duas vezes a integral de 0 a 1 x quadrado dx, tá? E aqui nós temos aí o princípio da simetria, né? Então, se eu tenho uma área e essa é igual a essa, as duas são iguais, então basta eu calcular a área de uma e multiplicar por 2, ok? Bom, pensando nisso, então, nós temos aqui agora, né, a ideia é a mesma, né? No intervalo qualquer aqui nós temos, ó, plano cartesiano e temos aqui uma função, né? E essa função aqui, ó, eu quero calcular a área dessa função aqui, essa área, deixa eu achurar ela aqui. Quero calcular essa área aqui, ó. A área que está acima do eixo x, acima do eixo x. Então, essa área aí, ok? Bom, para calcular a área dessa função, né, então nós queremos calcular a área, né, abaixo da função no intervalo de A a B. Beleza. Percebam que essa área está acima do eixo x. Então, para escrever, né, ou iniciar o cálculo da área dessa função, nós podemos fazer assim, ó. A área é igual a integral de A a B, e aí você coloca a função f de x dx. Ok? Agora, notem o seguinte. Vamos observar agora a segunda figura, o segundo gráfico aqui. Nós temos aqui o plano cartesiano, x e y. O intervalo vai de A a B. Mas notem que a função está abaixo do eixo x. E se eu for simplesmente calcular essa área, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Se eu for calcular essa área aqui, nós vamos ter aqui o resultado negativo, né? Porque ela está abaixo do eixo x. Então, para que o resultado não fique negativo, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer assim, a área é igual a menos integral de A a B, f de x dx. Ok? Então, por que eu estou fazendo isso? Justamente para que a área não fique negativa. Tá? Então, não é que a área é negativa, tá? Nós estamos aqui, ó, se nós formos calcular a área abaixo do eixo x, né, sem colocar o sinal de menos, o resultado será negativo. Então, para que isso não aconteça, eu coloco um sinalzinho de menos aqui. Ok? É nesse modelo aí. Bom, continuando então, pessoal. Agora, notem o seguinte. Eu tenho aqui um outro gráfico. Vamos pensar aqui. Eu tenho outro gráfico aqui, e esse gráfico, ele, né, tem aqui a função f de x. Essa é uma função que está laranjada aqui, a função f de x, tá? E nós queremos aqui calcular a área, essa área aqui, ó. Vou achurar de vermelho aqui. E essa daqui. Bom, isso será no intervalo
né? O intervalo aqui de A até o intervalo B. De A a B. Mas notem o seguinte, do intervalo A até esse ponto aqui, e esse ponto aqui eu vou chamar de C, é uma área, e essa área está acima do eixo X. Do ponto C até o ponto B, eu tenho uma outra área, mas uma área que está abaixo do eixo X. Então, como que eu vou montar, como que eu faço para calcular, né, montar a minha integral de forma que eu consiga calcular a área total de A até B, de forma que venha calcular a área total, na verdade, né? Então, nós temos aqui, ó, a área é igual à integral de A até C, f de x dx, menos, então essa parte de cima é positiva, ok, né? Mas só que aqui essa parte de baixo, que vai acontecer? Ela está abaixo do eixo X, né? Esse segundo intervalo de C a B. Então, para que eu consiga calcular essa área, a área total dessa função, que me interessa aqui, a chorada em vermelho, então eu coloco o sinal de menos, né? E aí eu faço de C até B da função f de x dx. Tá aí. Então, para eu calcular a área total, eu monto nesse modelo, ok? Isso é muito importante, pessoal, nas aplicações aí, né? Quando vocês estiverem lá no cálculo 3, com certeza vocês vão precisar muito. Tá? Vamos lá, continuando então. Nós temos agora, pessoal, esse gráfico. Como que nós fazemos agora para calcular esse gráfico, né? Então, e agora, né? Bom, pessoal, percebam o seguinte, que agora nós temos, ó, o intervalo está no eixo Y, que vai de A até B. E a função é essa. A função, né, é f de Y. Tá? Então, nós temos aqui a funçãozinha f de Y. Tá? Agora está em função de Y, essa função. Tá? Então, quero calcular a área que está no intervalo de A até B em relação a Y. Tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos calcular, vamos escrever assim, a área é igual à integral de A até B, f de Y dy. Porque o que está variando aqui é em relação a quem? Em relação a y. Então, por isso que nós vamos montar nesse modelo, tá? Então, todas as vezes que surgir uma situação como essa, é dessa forma que eu devo proceder, tá? Bom, e nessa daqui? Como que nós vamos fazer? Olha só. Aqui nós vamos fazer o mesmo, né? Então, nós temos aqui, ó, a função f de y, que vai de A até B, né, no intervalo A, B, e nós queremos montar, né, calcular a área dessa função. Então, nós temos aí a área é igual à integral de A a B, f de y dy. Beleza? Então, tá aí, né?
nesse modelo que eu devo proceder, beleza? Vamos lá. Continuando então. Então aqui a gente está vendo alguns casos, né? Algumas situações, como montar, né, as integrais quando surgir algumas situações aí, né, algumas aplicações, alguns exercícios onde eu devo calcular a área em determinada região, tá? Bom, aqui, pessoal, nós temos, ó, no primeiro gráfico nós temos o plano XY de 0 a 1, né? Nós queremos calcular essa área aqui, ó, tá? Essa área achurada. Nós temos aqui a função y igual a x², né? E o que nós vamos fazer aqui é em relação a y. A variação está ocorrendo em relação a y. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos mudar aqui. Se está em relação a y, nós vamos fazer assim, ó. Vamos isolar o x, fica x igual, né, a raiz quadrada de y. Tá aí. Tá? E como que fica daí a integral? A área é igual à integral que vai de 0 a 1, né? Raiz quadrada de y dy. Como está variando em relação a y, o que eu fiz foi isolar o x, né? Porque o x está em função de y aqui, né? Então, foi isso que nós fizemos aqui. Então, para se calcular a área, basta utilizar esse procedimento, tá? E aqui? Agora nós temos, ó, para calcular a área, essa área, ela vai de 0 a 1, certo? No entanto, nós temos uma parábola aqui. Nesse intervalo de 0 a 1, nós temos aqui uma parábola. E percebam o seguinte, que esse lado é simétrico a esse. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente. Vamos isolar o x. Então, aqui, nós temos x igual a raiz quadrada de y. Então, o x está em função de y. Beleza. Então, para montar essa integral agora, nós fazemos, ó, a área é igual. Como eu tenho duas dessa daqui, nós fazemos o quê? Nós fazemos 2 vezes a integral de 0 a 1, raiz quadrada de y dy. Beleza? Então, montamos a integral. Para calcular a área, eu faço esse procedimento, tá? Ok. Continuando então, pessoal, agora nós temos a seguinte situação. Vamos pensar assim. Aqui, se vocês estão observando, que nós temos aqui 3 gráficos, né? E veja bem, para calcular a área, né, eu vou achurar de laranjado aqui. Essa é a área que nós queremos calcular. Essa área, é uma área que está entre uma função f de x, que está em azul, e uma função g de x. Então, percebam o seguinte. Se eu calcular toda essa área aqui, ó, a área f de x, no intervalo de A a B. Então, eu vou e calculo a área, essa área. Calculei essa área, né? Aí eu vou e calculo essa daqui. Olha só.
a área que está abaixo da função g de x. Vocês concordam comigo que essa área aqui é a área referente a essa área f de x menos a área g de x? Então, se eu calcular a área f de x e subtrair a área g de x, eu tenho essa área aqui. Então, o objetivo é justamente esse. Então, para se calcular essa área, eu tenho que fazer isso. Calculo a área f de x menos a área g de x, ok? Então, como que nós vamos fazer isso, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma setinha aqui. A área é igual. A área é igual a integral no intervalo de A até B, né? Esse é o intervalo. Tá? Abro o colchete e faço a função f de x menos a função g de x. Tá aqui. Ok? Dx. Então, para se calcular a área dessa região, novamente, ó, pessoal, recapitulando, eu tenho uma função f de x e tenho uma função g de x. Para se calcular essa área que está entre essas duas funções, calculamos a área, toda a área que está abaixo da função f de x, calculamos toda a área que está abaixo da função g de x e subtraímos essa menos essa, ok? E aí encontramos essa integral aqui, beleza? Isso é muito importante, hein, pessoal? Vai ajudar bastante aí na hora das aplicações. Então vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar assim. Nós temos aqui, vamos pensar